Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Seja bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia do capítulo 17 do livro de Levítico. Mas este capítulo 17, ele é especial. Por quê? Porque ele é o primeiro de uma sessão que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 26. E essa porção do livro de Levítico é apelidada, é chamado de Código de Santidade. Não, Deus não deu esse nome para essa porção da palavra. Mas as pessoas que estudam a palavra perceberam que há um padrão. Nesses capítulos, nós vamos ver o Senhor falar através de Moisés e de Arão a respeito de coisas que o povo deveria fazer. Porque sim, Deus era santo, o Senhor tinha escolhido este povo para ser povo dele, eles pediram a ajuda do Senhor e o Senhor foi ao encontro das orações deles e, portanto, agora esse povo era do Senhor e o Senhor era o seu Deus. Mas o Senhor Deus, que era 3 vezes santo, todo-poderoso, embora amasse aquele povo, definitivamente não podia habitar no meio do pecado. Por isso ele ensinou na primeira parte do livro de Levítico a respeito das ofertas, dos sacrifícios, e agora ele vai falar, nesta porção, de coisas bem práticas da vida. Inclusive, o assunto desse capítulo, de número 17, que é o que nós vamos ver hoje, vai falar a respeito desta santidade, dessa separação que deveria fazer parte como um modo de vida mesmo, sabe? Que mostrava o compromisso do povo com o Senhor. Bom, quem não quisesse estar debaixo deste compromisso, podia sair. E nós vamos ver a respeito disso nesse capítulo. Se quisessem o Deus Todo-Poderoso como o Senhor da vida deles, como o Deus que iria guiá-los para a terra prometida, eles precisavam andar de acordo com os combinados que o Senhor havia posto. Bem, o capítulo 17 começa nos dizendo que o Senhor falou com Moisés e pediu para ele, oriente Arão, os seus filhos e os filhos de Israel sobre um assunto. Do que Deus vai falar hoje? Bom, a nossa Bíblia, ela apresenta um subtítulo e alguns de vocês, pode ter vários nomezinhos, porque isso não é inspirado por Deus, os homens que leram a palavra colocaram. Então, por exemplo, pode aparecer leis referente à matança dos animais, ou você pode encontrar, por exemplo, leis a respeito do derramamento de sangue. Então, cada um dos capítulos da Bíblia tem uma pequena introduçãozinha que não foi escrita pelo Senhor, não foi inspirada pelo Senhor, pelo autor, por Moisés, mas que foi escrito por alguém que estudou a Bíblia. Honestamente, se fosse para eu colocar um título, ou se fosse para dizer qual é o assunto desse capítulo, bom, Deus estava falando a respeito da comida do povo. Todas as vezes que eles fossem matar um animal, isso era algo solene. Eles iam fazer uma carninha, um churrasco, ok. Existiria uma maneira correta de fazer. Deus ia falar com eles a respeito da alimentação. E por quê? Por causa de um princípio que Deus já havia estabelecido desde Noé. E qual era o princípio? De que a vida do animal estava no seu sangue. Então Deus, diferente de todos os deuses e demônios daquela época, Deus não queria oferta, não queria que aqueles que estavam ofertando ao Senhor bebessem do sangue. Ao contrário, o sangue ele era derramado. Então, Deus quer que o seu povo se liberte das práticas antigas e comece a entregar para ele o sangue. Então, todo animal morto. Em resumo, gente, o capítulo é isso. Toda vez que os homens fossem matar um animal para comer, eles podiam fazer isso, era lícito, eles deveriam levar até o sacerdote e esse sangue seria derramado lá. Não apenas o sangue, a gordura também. Então, olha, para esclarecer, eles podiam matar animais? Podia, mas qualquer animal abatido para alimentação devia ser levado até o tabernáculo. Lá, o sangue e a gordura eram apresentados como ofertas pacíficas e então a carne podia ser comida. A carne podia ser comida por eles, não teria problema. Deus não estava privando eles de comer a carne ou negando qualquer coisa,
mas o que o Senhor estava fazendo era separando eles do paganismo. No verso 7, inclusive, diz que eles não iriam mais oferecer sacrifícios a demônios. Sim, enquanto eles estavam no Egito, qual era a cultura que tinha lá? Pensa um pouquinho, uma geração toda viveu naquele lugar, eles ficaram escravos por muito tempo. Então, poxa vida, práticas erradas passaram a fazer parte do costume deles. E Deus estava querendo limpar eles dessas práticas antes de entrarem na Terra Prometida. Deus não queria que eles continuassem nem com as práticas do passado e nem que eles chegassem na Terra para onde Deus os estava enviando e que eles adquirissem práticas erradas lá. Deus queria que eles fossem separados, santos, como o Senhor é. Então, no verso 7, o Senhor diz que eles não iriam mais oferecer sacrifício aos demônios. Deus diz ainda uma palavra bem forte. Deus diz que eles se prostituíam com esses demônios. É exatamente assim que está escrito. Se você está com a dúvida, vai lá no verso 7, eu vou ler para você. Olha aqui, ó, capítulo 17, verso 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Como que uma pessoa podia se prostituir com um demônio? Eu já te explico. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. O que Deus estava querendo dizer é que este povo estava se prostituindo porque estava oferecendo para outro aquilo que só deveria ser dado ao seu marido, ao seu senhor. Sim, é exatamente isso. Quando o povo se sacrificava aos demônios e derramava sangue aos demônios e fazia suas ofertas, isso era dito por Deus, era visto por Deus como um adultério. Sim, por quê? Pegando a figura de um casamento, né? Pegando a figura de alguém que tem um compromisso com alguém. Quando você tem uma aliança com alguém, você é fiel àquela pessoa. Você não pode se prostituir com outros, você não pode adulterar com outros. A esposa tem o marido tem a esposa. É assim que Deus quer que as coisas sejam. Mas aquele povo que um dia havia se inclinado diante de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, quando ficou no Egito, se prostituiu diante de outros deuses, aprendeu a adorar outros deuses. Veja que para Deus, queridos, o importante não é somente a atitude, mas a intenção do coração. Aquelas pessoas não podiam estar no arraial de Deus, chamar-se povo de Deus, dizer que queriam Deus e continuar derramando sangue, sacrificando para outros deuses, ou derramando sangue no lugar onde Deus não mandou. Sim, ele disse, vocês precisam vir até o tabernáculo. É diante do sacerdote que vocês vão matar um animal e aquele sangue vai ser escoado e vocês podem comer a carne sem problemas, mas o sangue tem a vida e vocês não oferecem mais a demônios. Inclusive, eu não sei se você conhece um versículo, mas lá no livro do profeta Isaías tem um versículo muito interessante. Isaías 54, verso 5 diz, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. E aqui quando está falando que o Senhor, o Criador, é o marido de Israel, que ele é o Senhor dos exércitos, está colocando a palavra marido no sentido perfeito e santo da coisa. Aquele que protege, aquele que traz a provisão, aquele que cuida, aquele que vela, aquele que traz um destino. Sei que às vezes, por um histórico familiar, seja do seu pai ou seja o casamento que você vive agora, quando você escuta a palavra marido, na verdade te vem uma ideia de solidão e ausência. Mas quando o Senhor se determina, ele se autodetermina que ele é o marido, ele está falando de um marido perfeito, porque o nosso Deus é santo e realmente ele não dá qualquer coisa para os seus filhos. Agora, todo mundo era obrigado a fazer isso? Verso 8 e 9 está lá para dizer para nós que é o seguinte, se você desobedecer, você é eliminado do povo. Para mim isso é muito simples. A pena da desobediência seria a eliminação de diante do povo, algo que inclusive a gente já falou em outro capítulo. Aquele que não quisesse viver segundo as condições postas pelo Senhor, não precisava ficar. Mas aquele que estivesse entre o povo, fosse de Israel, ou fosse qualquer estrangeiro que estivesse entre eles, e preste atenção que isso é muito interessante. Se Deus está falando para Moisés que quer Israel, quer algum estrangeiro que estivesse dentre eles, está nos dando a entender que, seja naquele momento presente, ou porque Deus sabia dos dias vindouros, existiam pessoas no meio
deles que iriam escolher andar com Deus. Agora, não dava para ficar debaixo da proteção de Deus e das bênçãos de Deus sem obedecer os combinados de Deus. Vamos falar dessa maneira, aquilo que Deus colocou como lei, como regra para proteger, para separar, para diferenciar o povo dele dos povos que adoravam demônios e se prostituíam com eles. E 2 razões são expressas no versículo 11 para mostrar o porquê que o Senhor queria que não comesse o sangue. Primeiro, a vida está no sangue, a vida do corpo está no sangue. E segunda coisa, o sangue é o meio pelo qual a expiação é feita. Por isso o sangue para o Senhor era muito, muito sério. Inclusive, em Atos, porque a gente pensa, Rita, mas então isso é o Antigo Testamento, né? Olha só, Atos capítulo 15, versículo 20, olha o que nos é dito. Diz assim, mas escreve-lhes para que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Mesmo no Novo Testamento, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, registra isso e que a igreja primitiva, ainda além de dizer se abstenham da imoralidade, além de dizer não comam a carne de animais sufocados, mortos de qualquer maneira, não se contaminem com os ídolos, ele também vai dizer, se abstenham de comer o sangue. Se um animal fosse encontrado, tivesse morrido de causas naturais, ou tivesse sido morto por outro animal, qualquer coisa, era impuro, gente. A gente lê o texto e a gente vê que Deus vai dizer assim, não coma nada que você encontrar jogado no chão. Morreu, não sei o que aconteceu, estava lá a carne. Por quê? Muito provavelmente porque caso o animal tivesse morrido em qualquer uma dessas situações mencionadas no texto, o sangue não teria sido escoado. E Deus vai dizer, não quero que vocês comam isso. Ponto final. Então, o que deveria ser feito? Se alguém comesse, desobedecesse, a pessoa deveria lavar as suas roupas, tomar banho e ela estaria imunda até a tarde. E é aqui que termina o capítulo, e se fosse para eu aplicar para as nossas vidas de maneira muito rápida, eu diria, Deus realmente vai começar a falar de coisas do dia a dia para este povo, e ele começou a falar a respeito daquilo que estava sendo comido, a maneira como estava sendo feita a refeição, a carne que estava sendo comida, a maneira como aquilo estava sendo feito, tudo deveria ser consagrado a Deus. Hoje, a gente já não precisa mais levar o nosso animal para ir diante do sacerdote e para poder comê-lo, né? Podemos comer um bife em casa bem tranquilo, vamos no mercado, compramos o que queremos comer, não precisamos fazer nada diante de um sacerdote. De que maneira a gente faz hoje para agradecer ao Senhor por alimento? A gente santifica o nosso alimento, fazendo uma oração, não é verdade? Uma oração de gratidão, e eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe o alimento que está sendo comido e inclusive eu peço que o Senhor quebre toda maldição e toda consagração em nome de Jesus. E por que eu faço isso? Bom, as pessoas que produzem o alimento que eu como não necessariamente temem o mesmo Deus que eu temo, não necessariamente amam o mesmo Deus que eu amo. Então eu ensino as minhas filhas e meu esposo também faz isso, isso é um costume que nós temos em casa. De sempre quando a gente vai para o mercado, a gente faz uma compra, a gente faz uma oração, que é a oração agradecendo ao Senhor pela graça de poder comprar os alimentos, pela graça de poder, muitas vezes, escolher o que quer comer. Primeiro, porque o Senhor nos dá recursos para comprar. Segundo, porque Deus nos dá saúde para comer o que a gente quer. E a gente faz essa oração. Porque se a pessoa de onde saiu a plantação de arroz consagrou aquela colheita a algum Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, a gente quebra em nome de Jesus. Se alguma empresa tem, algum tipo de pacto com alguma entidade, nós não queremos isso consagrado dentro da nossa casa em nome de Jesus. Então nós temos o hábito de fazer essa oração de gratidão e pedindo que Deus realmente quebre tudo aquilo que não é dele em nome de Jesus. E depois, quando nós vamos comer e temos a nossa refeição, então nós fazemos a nossa oração de gratidão. Senhor, obrigado por esse alimento, e como você provavelmente faz na sua casa. E se não faz, faça isso. Agora, não somente isso, Deus estava dizendo, olha, vocês agora não se prostituem mais com outros deuses, não derramam mais sangue em nenhum outro lugar. E eu aplico para as nossas vidas dizendo que nosso Deus tem que ser o soberano na nossa vida. Se antes nós sacrificávamos a demônios, se antes a gente se apoiava em cristais, em pedras, se antes nós nos apoiávamos em signos, em cartas, se antes nós nos apoiávamos em previsões, todas essas coisas que queriam determinar o nosso futuro ou, entre aspas, a nossa sorte, tudo isso agora precisa perder lugar no nosso coração.
O Deus Todo-Poderoso é o que sustenta a nossa sorte. Ele é o que realmente sustenta os nossos dias. Ele é o que nos guia para uma terra melhor. Então, nenhuma dessas coisas pode fazer parte da nossa vida. E eu vou parar esse podcast aqui que já está ficando comprido, mas você pergunta para o Espírito Santo se há alguma coisa na sua vida que você tem posto, vamos falar assim, você tem posto a sua confiança em, e que de repente você ouvindo esse podcast pensou, poxa, eu acho que ao invés de eu fazer essas coisas eu devia estar orando e falando com Deus. Eu não oro porque eu tenho a impressão de que Deus não está me ouvindo, de que eu estou falando sozinho. E se tem alguma coisa que você põe para proteção na sua casa, isso aqui eu fiz num tal lugar para proteger minha casa. Escreve nos comentários, se você quiser compartilhar. Se não, fale com o Espírito Santo e ore ao Senhor. Você só precisa de Jesus, o sangue de Jesus, o Cordeiro Perfeito, que tirou o pecado do mundo e que nos livrou do peso do pecado. Podemos ser livres em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!